Bom dia, deputado. Pois eu quero voltar a essa questão da ala militante da mídia e esses dias o relator do Podemos de Minas Gerais sugeriu o arquivamento do seu processo lá sobre a questão do AI-5. Né? Eu quero lhe dar essa oportunidade de rebater, porque a manchete de um jornal carioca que faz clara oposição ao governo federal, hoje diz, após sugerir novo AI-5, Eduardo Bolsonaro rejeita a ditadura porque o poder já está em nossas mãos. Eu queria que você esclarecesse o seguinte, você fez uma análise de que o país poderia cair no AI-5 ou fez apologia ao AI-5, como leva a crer esse jornal? E qual a sua sensação de se ver julgado como alguém contra a democracia por exemplo, partidos como o PSOL, que defendem o regime venezuelano? Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer esse assunto. Inclusive, eu aproveito a boa audiência de vocês e peço para quem quiser saber mais detalhes para me seguir no Instagram, BolsonaroSP, onde eu coloquei o vídeo da minha defesa ontem no Conselho de Ética. Pois bem, primeiro, não houve qualquer tipo de apologia, Constantino. Você sabe, você também já foi vítima dessa patrulha lacradora que chegou a dizer que você era um apoiador de um crime nefasto, né? Justo você, que é pai, assim como eu. Então, isso daí não passa de narrativas, né? E torna-se mais repugnante ainda, como você falou, quando você é julgado pelos seus pares, pessoas que são membros, por exemplo, do Partido Socialismo e Liberdade. O próprio nome do partido já é uma contradição, onde reina o socialismo e não existe liberdade. Ou então por pessoas que são membros do Partido Comunista do Brasil. Ora, o comunismo, por onde ele passou, nesse pouco mais de um século de sua existência, ele levou à morte de mais de 100 milhões de pessoas. Esse é o tipo de pessoa que fala que eu tenho que ser caçado porque eu fiz apologia ao AI-5. E no meio da discussão eu falei, apresente, deputado, que estava me acusando, um print meu defendendo o retorno do AI-5. Apresente um print, onde ele me acusou também, falando que eu postei nas redes sociais, o fechamento do STF. Isso tudo, Rodrigo, não passa de guerra de narrativa, né? E também tem os interesses por trás. Permita-me aqui aproveitar o gancho da sua pergunta, porque a gente está aqui vivendo em meio a um escândalo que está sendo conhecido como Mamata Connection. Qual foi o enredo sempre criado pela esquerda militante da imprensa? É que um financiamento público estava pagando pessoas para denegrir a imagem de opositores políticos. E agora, quando a gente vê a Rede TV recebendo mais de 8 milhões de reais para colocar na sua... Perdão, a Rede TV não, a TV Cultura, perdão. A TV Cultura, que é filial... É da Fundação... Nossa, esqueci o nome da fundação aqui que eu ia falar, do Padre Anchieta. Padre Anchieta. Recebe mais de 8 milhões de dinheiro público para ficar fazendo roda viva, chamando Felipe Neto, Joyce Rossmann, Frota, Átila Marino, ou seja, apenas anti-bolsonaristas. E para sustentar o pessoal do antagonista, que sempre se dizia acima do bem e do mal e totalmente independente para fazer as suas críticas, eu pergunto, que nome que se dá a esse tipo de política? Será que mudou o nome de gabinete do ódio? Se a gente for olhar o Twitter e as redes sociais daqueles jornalistas que sempre falaram em gabinete do ódio e em corroborar essa narrativa de milícia digital, eles estão quietos. Eu pergunto por quê, né? Enfim, não vou me alongar muito nesse tema, mas respondendo a sua pergunta, é mera guerra de narrativas. Ainda sobre a pergunta que o Rodrigo Constantino havia feito, deputado, sobre o AI-5, o senhor fez uma análise, a sua defesa no Conselho de Ética, o senhor condenou agora veementemente o comunismo. Eu queria saber também se o senhor seria capaz de condenar veementemente o AI-5, que fechou o Congresso Nacional, suspendeu o habeas corpus, cassou direitos políticos, civis. O senhor acha que foi um instrumento, um mecanismo deletério, autoritário e muito grave da ditadura militar? Olha, Amanda, eu pergunto se na Itália a lei de Corsária também não foi, no mesmo sentido, uma lei ditatorial. Porque é o seguinte, a Itália, ela viveu nos anos 70 chamados anos de chumbo. A mesma coisa que o Brasil. Sequestros, cativeiro, morte de autoridades. Inclusive o ex-ministro lá do Moro na Itália foi sequestrado e morto após 81 dias de cativeiro. E lá também ocorreu uma redução das liberdades e garantias fundamentais, mas com uma diferença, através de um plebiscito popular, que aqui no Brasil não ocorreu. Aqui no Brasil ocorreu através da forma do ato institucional, os números 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, eu acho que houve, na verdade, uma romantização dizendo que o AI-5 serviu de base para aqueles que lutaram contra o regime militar pegando em armas. Esses aí é que dizem e arrebentam
os presidentes dizendo que eram ditadores. Enfim, o AI-5, ele serviu naquele momento para um propósito. Não cabe a mim fazer julgamento se foi certo ou se foi errado. O que eu sei é que, muitas das vezes, deixam de lado a bomba do aeroporto de Guararapes 66, que matou um jornalista, Regis, esse jornalista que aquela parte da imprensa militante nunca fala, faz questão de esquecer, e outros atentados, né? O assassinato do Major Alemão. Enfim, era um ambiente onde estava instalado aqui um caos. O Brasil era muito bom para quem seguia as leis, para quem queria trabalhar, mas realmente, para quem queria pegar em armas e se fazer de terrorismo como forma política, esses aí sofreram consequências como qualquer criminoso deveria sofrer. Mas, deputado, não foram só as pessoas que pegaram em armas que sofreram com o AI-5, né? Ele cassou direitos políticos, ele fechou o Congresso Nacional, acabou com a democracia, mais ainda, né? A gente já vivia numa ditadura militar. O senhor Ouros tem um mandato parlamentar e preza e defende as liberdades. O AI-5 simplesmente acabou com todas essas liberdades, inclusive a liberdade de expressão, de pensamento que a gente exerce aqui hoje. Olha, Amanda, naquele momento as pessoas poderiam sair e retornar do Brasil quando bem entendesse, né? As universidades eram dominadas por grupo de esquerda, havia jornal de oposição. Enfim, abusos, Amanda, certamente, de maneira pontual, ocorre aqui, ocorre acolá. Inclusive hoje em dia, né? Hoje em dia você pode, talvez, encontrar um mal policial ou um mal militar, alguém que vai fazer, né, um uso errado da força que o Estado lhe conferiu. Agora, não pode, de maneira genérica, você dizer que foi um momento tenebroso. Não, o Brasil saltou da 48ª para a 9ª posição do mundo, quando você fala em economia. Sem as obras dos militares, o Brasil não existiria hoje, né? Vide a Itaipu Binacional, Regis Bittencourt, Ponte Rio-Niterói, dentre várias tantas obras, outras obras que os militares deixaram como legado para o Brasil. Então, a gente tem que fazer uma análise mais ampla do que foi aquele regime. Como você está me perguntando, certamente eu não sou favorável ao fechamento do Congresso. Eu sou a favor da preservação das liberdades, que a gente tenha o debate e que vença a melhor ideia. Agora, certamente, se for fazer um plebiscito para a população, perguntando o que eles acham do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, cuidado para que não haja uma surpresa.